Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos o nosso curso sobre o porquê nós não somos protestantes. Eu sei que o título do curso é um pouco provocativo e pode parecer até mesmo antiecumênico. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. E esse curso gostaria de ser realmente uma contribuição para um verdadeiro ecumenismo. E o que é o verdadeiro ecumenismo? Bom, primeiro, a gente tem que constatar que se nós vamos ter um diálogo ecumênico, as partes têm que saber quem elas são. É a primeira coisa que o católico tem que saber quem ele é. Então, eu gostaria de propor neste curso uma reflexão do católico diante de Deus para responder às perguntas da sua consciência diante de Deus, por que é que eu, afinal das contas, sou católico. Quero já desde o início aqui deste nosso curso acolher com muita alegria os nossos alunos que são evangélico-protestantes. Nós temos vários alunos evangélico-protestantes e eu gostaria de dizer para vocês que vocês são bem-vindos no curso, mas este curso não é um diálogo com os protestantes. Tá? Por que é que não é um diálogo? Pelo menos não nesta fase. Pode ser que depois a gente faça um curso de diálogo, etc. Mas por que é que eu quis que esse curso não fosse um diálogo por enquanto? Porque, veja só, nós, católicos, vivemos numa situação histórica, real e concreta com os protestantes. Ou seja, a partir de Calvino, o que é que houve? Calvino, ele montou em Genebra uma forma de, digamos, converter católicos, uma espécie de máquina para converter católicos. E ele ensinou um recurso que muitos dos evangélicos usam ainda hoje, aqui no Brasil principalmente. O recurso é o seguinte: você faz uma pergunta em cima da outra. Então, é você deixar sempre o católico na posição de defesa, acuado. Então você faz uma pergunta. Ah, por que é que você adora imagem? Ah, por que é que você celebra a Eucaristia? Ou por que é que você aceita o Papa? E por que é que os padres vivem um celibato? E por que é que você acha que Maria é virgem? E por que os santos intercedem? E aí você vai, aquelas inúmeras interrogações. O católico, com uma pergunta atrás da outra, sai dessa situação toda desorientado, achando que ele não tem resposta para nada. Porque, na verdade, isso não é um diálogo. Isso é simplesmente uma forma sofística, me desculpem, mas o que Calvino ensinou é pura sofística, de você vencer um debate sem entrar no debate. Ou seja, você, na verdade, você não está dialogando com a pessoa. Você está jogando acusações uma atrás da outra para criar uma sensação de desorientação para os católicos e assim eles não tenham resposta para nada e saiam dessa história toda dizendo eu acho que a minha religião não tem muito fundamento. Mas isso é uma jogada retórica, psicológica, desculpe, desonesta. Além disso, quando nós começamos a aceitar perguntas de uma pessoa com a qual nós estamos realmente dialogando, vamos supor então que eu tenha um interlocutor evangélico protestante que não esteja nessa técnica de Calvino, que ele esteja realmente querendo dialogar, que ele seja uma pessoa honesta, sincera, temente a Deus, que quer dialogar com o católico e que acha que o católico não precisa ser simplesmente quebrado às pernas, que ele precisa realmente responder num diálogo onde eu estou disposto a ouvir. Então vamos supor esse interlocutor protestante honesto, que não é muito comum. Me desculpem dizer com toda clareza, não é muito comum. Mas suponhamos que nós tenhamos um dialogante honesto. Novamente, nós temos ainda um problema. O problema é o seguinte, é que quando você aceita a pergunta de uma pessoa, você está
fixado naquela pergunta. E você, então, foi para o campo do seu adversário, do seu interlocutor. Se você aceita uma pergunta, tudo que você vai dizer está no âmbito daquela pergunta, sem que você tenha tido a oportunidade de se perguntar se aquela era a pergunta mais importante. Então, pode ser até que a gente faça depois um curso de diálogo com os protestantes realmente, mas por enquanto não é isso. Por enquanto eu quero prestar um serviço mais humilde para o diálogo ecumênico, que é o seguinte: eu não consigo dialogar com ninguém se eu não sei quem eu sou. Me desculpem, aqui eu vou bater do lado dos católicos. A maior parte dos católicos não sabe quem eles são. Eles não sabem a sua fé. Não sabem a sua verdadeira identidade católica. Então, este curso é realmente um curso onde eu gostaria de responder diante de Deus, porque aqui eu, Padre Paulo Ricardo, sou católico. E gostaria de que isso fosse realmente tomado como um esforço teológico honesto diante da verdade, para que a gente saiba realmente como responder diante de Deus a respeito da nossa identidade. Não somente isso. Eu ousaria dizer que isto que nós iremos apresentar neste curso, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Ou seja, isto que eu vou dizer nesse curso, eu nunca vi escrito em nenhum livro. Nenhum livro de apologética, nenhum livro de teologia, absolutamente nenhum livro. Eu posso dizer, né, e os alunos não estão acostumados a isso, por isso eu estou avisando, eu posso dizer que isto que eu irei apresentar neste curso faz parte de uma reflexão teológica pessoal, minha, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Eu geralmente não faço isso. Geralmente os meus cursos, eu até brinco dizendo que nos meus cursos eu sou um pouco papagaio de pirata. Ou seja, eu repito o que os outros refletiram, o que os outros disseram, etc, etc. Mas aqui pela primeira vez eu estou apresentando para vocês um esforço teológico que é meu, pessoal. E eu vou avisar vocês, quando chegarmos no ponto do esforço teológico pessoal, que eu disser para vocês, olha, isto daqui que eu estou dizendo para vocês, eu não encontrei em lugar nenhum escrito, eu vou avisar. Por quê? Porque eu gostaria, não é, também que os nossos alunos pudessem contribuir com o seguinte: se você achar isso escrito em algum lugar, né, me avisem. Por quê? Porque eu sou um pouco da convicção que em teologia, o que é a teologia? A teologia é uma ciência que está sendo feita há 2000 anos por pessoas santas e sábias, muito mais santas e muito mais sábias do que eu. Então, em teologia, quando você acha que descobriu alguma coisa nova, a grande probabilidade é que essa coisa nova não seja nova. Ou então, plano B, alternativa B, é que você esteja errado. Ou seja, se os santos e sábios não pensaram isso, é que provavelmente você está errado. Essa é a minha convicção. Então eu apresento isso daqui com a minha contribuição pessoal com um pouco de suspeita. A suspeita é a seguinte: eu acho que eu estou certo. Tá? Eu realmente tenho convicção de que o que eu vou apresentar aqui, eu estou certo. Mas eu acho que não é uma grande descoberta. Provavelmente alguém mais santo e mais sábio do que eu já fez o trabalho muito melhor. E já fez a coisa de uma forma muito mais elaborada, muito mais perfeita, muito mais adequada do que eu. Tá bom? Mas enfim, vamos lá. Vamos então ao curso. Como é que vai ser esse curso? Bom, para você entender o que será esse curso, você precisa entender o que é que o curso não vai ser. Primeira coisa, o curso não será uma apresentação histórica, não é, do debate católico-protestante. Então, não se trata de uma realidade diacrônica, ou seja, no tempo, então Martinho Lutero disse, não é? Aí São Roberto Bellarmino respondeu, aí depois alguém falou outra coisa. Não é esse diálogo histórico. Eu não pretendo aqui colocar num diálogo histórico. O que eu pretendo fazer nesse nosso curso é uma coisa que eu só encontrei feita do lado protestante por um teólogo extraordinário, protestante, evidente, chamado Karl Barth. Ou seja,
Karl Barth fez do lado protestante isto que eu pretendo fazer do lado católico. Ou seja, Karl Barth colocou, digamos assim, num princípio básico e fundamental, a razão pela qual ele não pode ser católico de jeito nenhum. E ele colocou num único princípio, de tal forma que, teoricamente, se você conseguir uma resposta para aquilo, está resolvido todo o problema do lado protestante. Pronto, ele prestou esse serviço. E isso é um serviço importante para o diálogo ecumênico. Ele, como protestante, pensou por que é que ele não podia ser católico e colocou isso no princípio. Nós vamos ver esse princípio de Karl Barth nesta aula. Do lado católico, ninguém fez esse trabalho. E é o que eu pretendo fazer. Assim, me desculpem, assim, pode parecer pretensioso, mas é que eu acho que eu encontrei uma coisa. Então, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas eu acho que eu consegui colocar um princípio católico fundamental, que se você responder a esse princípio fundamental, não é? Então, está resolvido o problema com os protestantes, do lado católico. Ou seja, por que é que nós católicos não podemos ser protestantes? Então, por que é que o protestante não pode ser católico e por que é que o católico não pode ser protestante? Por que é que o protestante não pode ser católico segundo Karl Barth? Não é? Então, eu vou apresentar para vocês a tese de Barth e vou começar a apresentar a minha tese. Porque a minha tese, na realidade, vai ser o curso, né? Ou seja, nós temos aí as primeiras 5 aulas, eu acho que nós não vamos terminar, né? O curso está marcado segunda até sexta-feira que vem, eu acho que nós não vamos conseguir terminar, porque a coisa é muito comprida. Mas, vamos lá, vamos à obra. Então, mas está apresentado, então, a coisa não sei se está claro, eu não estou aqui querendo responder aos protestantes históricos. Assim como Karl Barth não estava querendo responder a católicos históricos. Não. Karl Barth se colocou diante de Deus e respondeu a Deus porque é que ele não podia ser católico de jeito nenhum. É o que eu quero fazer. Eu vou me colocar diante de Deus e vou responder para Deus porque é que eu não posso ser protestante de jeito nenhum. Vamos olhar primeiro então a reflexão de Barth, porque, digamos assim, ela é inspiradora nesse diálogo. Qual é a reflexão de Barth? Eu vou ler para vocês, estou lendo desse livro aqui, Teologia do século XX, de Rosino Ghibellini, simplesmente pela comodidade que esta citação aqui, que é citada em tudo quanto é lugar, né? Uma citação de Karl Barth, simplesmente pela comodidade que está aqui em português. Né? Você vai encontrar essa citação em outros lugares, ou se você tiver, né, os 4 volumes que originalmente no plano de Barth eram 5, ele não conseguiu terminar a obra. Né? Os 4 volumes da Kirchliche Dogmatik de Barth, ou seja, a dogmática eclesial. E no primeiro volume, então, ele tem esta frase, que para mim é o princípio do nosso diálogo. Ele diz assim: por isso sustento que a analogia entes... Calma, eu sei que você não sabe o que é analogia entes, eu já vou explicar. Tá? É uma coisa muito importante. Aliás, é o coração do que Barth está dizendo. Mas sustento que a analogia entes é uma invenção do anticristo. E penso que exatamente por causa dela não é possível tornar-se católico. Quero acrescentar ainda que todas as outras razões que se podem aduzir para não se tornar católico parecem-me pueris e sem importância. Então, Barth está dizendo, refletindo aqui, eu enxerguei. Eu não posso ser católico. Por quê? Por causa da analogia entes. Porque eu só aceito a analogia fidei. O que é isso? Vamos apresentar o pensamento de Barth. Eu acho que todos nós já tivemos algum diálogo com evangélicos protestantes e qual é a acusação básica que os evangélicos fazem contra nós católicos. É que nós somos idólatras. Não é isso?
Mas geralmente a coisa é baseada numa idolatria, digamos assim, das imagenzinhas, né? Você não pode ter imagenzinha. Não pode ter imagem de Nossa Senhora, imagem do crucifixo, imagem de Santo Antônio, imagem... Porque você é um idólatra, porque você faz imagens. E aí eles mostram para você lá, Êxodo, capítulo 20, etc., o Decálogo, não farás imagens, isso e aquilo. Karl Barth, como grande teólogo, né? Alguns comparam Karl Barth como sendo o Santo Tomás protestante, né? Karl Barth, como grande teólogo, ele diz assim, veja, vamos aprofundar esse argumento. O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui uma pessoa, um ser humano inteligente. Esse ser humano inteligente, ele recebe de Deus uma revelação. Deus, então, revela ao ser humano, e isto que Deus revelou, ele revelou através de Jesus Cristo. Portanto, a teologia de Barth ela é cristológica, cristocêntrica. Deus revela através de Jesus Cristo, vamos pôr aqui JC, né? E então, este ser humano racional que aqui está, ele tem uma ideia a respeito de Deus, um conhecimento a respeito de Deus, que vem de Deus diretamente e que, portanto, através do assentimento dele, da fé, ele então consegue ter algo a respeito de Deus. E esse algo a respeito de Deus é sempre Jesus. Pronto, acabou. É isto que nós conseguimos conhecer a respeito de Deus. Essa realidade aqui, que eu estou apresentando aqui muito grosso modo, é aquilo que nós poderíamos chamar de analogia fidei. Ou seja, eu olho para Jesus Cristo, e em Jesus Cristo eu conheço Deus, e é aqui que está a analogia da fé. Mas nós católicos, além disso, que até aqui estamos de acordo, além disso, nós olhamos para a criação. Então está aqui, vamos supor, um objeto criado por Deus. Eu, quando olho para a criação, na minha reflexão, na minha inteligência, o que é que eu vejo? Eu vejo que aqui existem qualidades. Ora, por quê? Porque isso daqui é um ser. E Deus, bom, Deus também é um ser. Então, por analogia do ser, ao olhar para a criação, eu consigo captar algo que está em Deus e então tenho, além daquela ideia, né, daquilo que me vem através da fé, eu tenho aquilo que é a contribuição da razão. Vejam só, então eu olho para a realidade criada, vejo que isso daqui é bom, é verdadeiro, é belo, e por analogia do ser, em latim, analogia entis, né? Só para saber como é que se escreve, analogia entis. Por analogia do ser, então eu tenho aqui uma ideia a respeito de Deus, que é o que a gente chama, nós católicos chamamos de teologia natural, né? Teodiceia, teologia natural. Você consegue se aplicar numa reflexão a respeito das coisas e descobrir como é que Deus é. Ótimo. Problema. Barth, sendo ele protestante, ele crê que a razão humana está debilitada, está contaminada, está doente por causa de uma coisa chamada pecado original. Então, por causa do pecado original, a inteligência humana tornou-se uma maquininha de fazer ídolos.
Então, quando você olha para a criatura que está aqui e começa, por analogia do ser, criar uma imagem de Deus, esta imagem, segundo Karl Barth, que eu criei de Deus, ela nada mais é do que uma confecção da sua mente, que por causa da queda do pecado original, né? Ou seja, a sua mente, o seu estado, em teologia a gente chama de o estado pós-lapsário, né? O estado de pós-queda. Lapsus é uma pessoa que caiu. Pós-lapsário quer dizer pós-queda. Por causa da sua condição de pós-pecado original, a sua mente humana só é capaz de criar uma coisa: ídolo. Então, por que é que eu não posso ser católico, diz Barth? Eu não posso ser católico de jeito nenhum, porque os católicos aceitam que a razão humana ela é capaz de se aplicar ao estudo da realidade criada e a partir das coisas criadas ela vai e faz uma ideia de Deus. Esta ideia de Deus que eu estou aqui na minha cabeça, ela é um ídolo, porque ela foi criação da mente humana. Então o problema dos católicos não é a imagenzinha que ele faz. Entendeu? Isso aí é uma forma popular de você, vai lá, pega a imagem da sua Aparecida, joga no chão, quebra, acabou. Porque aquilo lá é uma imagenzinha, pronto, a pessoa entende que não é para fazer imagem de Deus. Mas o problema maior está no fato de que você fez uma imagem de Deus na sua cabeça. E isto é um eidolon, é uma imagem criada por você, confeccionada não por mão humana, mas por mente humana, que dá na mesma. É mais sutil e, portanto, mais perigoso. Então, a razão fundamental pela qual eu não posso ser católico, segundo Barth, é que eu, na minha mente, eu, como católico, o Padre Paulo Ricardo, ele faz teologia natural. O Padre Paulo Ricardo olha para a criação, reflete sobre Deus e com a filosofia ele vai e pá, cria uma imagem de um Deus que na verdade é um ídolo. Daí está explicado, por exemplo, por que é que todos os padres católicos antes de fazer teologia fazem filosofia. Mas nenhum pastor protestante antes de fazer teologia faz filosofia. Por quê? Eles não gostam de filosofia? Não, existem protestantes filósofos, mas a filosofia não é um instrumento necessário para a forma protestante de fazer teologia. Por quê? Porque ela não é necessária para que se desenvolva a analogia fide, é necessário somente para quem faz analogia entes. Então, para que isso? Corta do currículo e diminui o currículo dos pastores. Pronto, acabou. Então está aqui. Esta é a razão, né, fundamental pela qual não se pode ser católico, segundo Karl Barth. Bom, vou ler de novo a frase do Karl Barth, agora que você sabe o que é analogia entes, vou ler a frase e a frase vai ficar mais clara, mais impactante, porque agora você sabe o que quer dizer. Por isso, sustento que a analogia entes é uma invenção do anticristo. Ou seja, essa história de que a Igreja Católica é o anticristo, não é? Ou seja, Barth não está dizendo a Igreja Católica é o anticristo. Mas a Igreja Católica é uma criação do anticristo. Porque a Igreja Católica é uma criação, não é? É uma consequência da analogia entes. Ou seja, por que tanta idolatria dentro da Igreja Católica? Por causa da analogia entes. E penso que exatamente por causa dela, da analogia entes, não é possível tornar-se católico. Quero acrescentar ainda que todas as outras razões que se podem aduzir para não tornar-se católico, não se tornar católico, parecem-me pueris, é coisa de criança. Isso aqui nós estamos falando com um protestante sério, o resto é bobagem. As outras razões, porque tem um versículo bíblico aqui, um versículo bíblico ali, sei lá o que, etc e tal, isso aí é bobagem. A razão profunda e fundamental por qual não se pode ser católico é esta.
As outras parecem-me pueris e sem importância. Bom, então, está dada a identidade de um dos dialogantes. Vamos fazer um diálogo ecumênico. Dialogante número 1, apresente suas credenciais. Está bem apresentado. Mas e do lado católico? Bom, do lado católico isso daí não foi feito. Você vai dizer assim, mas padre, tem certeza? Não, veja só, deixa eu explicar para você. Quando, no início do século XX, acho que 1918, não me lembro a data, né? Karl Barth escreveu seu famoso comentário, a Carta aos Romanos, né? Que está aqui, publicado aqui no Brasil pela Novo Século, né? Da quinta edição alemã de 1967. Bom, o fato é o seguinte, ele escreveu essa carta, essa interpretação da Carta aos Romanos, e quando no início do século ele fez isso, Barth de repente ficou famoso. Ficou famoso até um pouco a contragosto dele, né? Ele um pouco interpreta o seu próprio caminho de fama, dizendo assim, eu fui uma espécie como uma pessoa distraída que na igreja esbarra na corda do sino, de repente o sino começa a tocar, chama atenção e ele chamou atenção sem querer. É isso que eu fiz. Ele ficou famoso com essa carta aos Romanos. E aí acontece que ele recebeu muitos comentários científicos a respeito do seu comentário à Carta aos Romanos, muitos críticos, e ele mesmo diz assim que a maior parte dos críticos não entendeu a minha interpretação, não entendeu o meu livro, não entendeu a minha teologia. Mas houve um jesuíta, né? Um jesuíta que, como Karl Barth, né, conhecia Martin Heidegger e Companhia Limitada, chamado Padre Erik Pretsivara, jesuíta, que entendeu. E os dois começaram um debate, né? E o debate foi se afunilando até que ficou, então, expresso claramente qual era a razão pela qual não se podia ser católico, que era a analogia entes. Então, o padre Erik Pretsivara, para quem não sabe de teologia, o Erik Pretsivara, ele era, digamos assim, como que o mentor, o papai, não é? Teológico de Hans Urs von Balthasar, não é? O famoso von Balthasar, que interpretava Santo Tomás a partir da ótica desse Pretsivara, que era... Bom, não vou entrar aqui, não estou dando curso de história, não vou entrar aqui em detalhes. Vamos embora para frente. Então isso daqui, esse debate, ele foi identificado pela Igreja Católica, mas na verdade, o ponto de partida, né, do padre Pretsivara era, na verdade, o diálogo com o Karl Barth, e portanto é exatamente o que eu quero evitar. Ou seja, eu quero parar e pensar como teólogo tomista, como é que eu explico a dificuldade dos protestantes. Vamos então agora à parte do nosso curso, aquilo que é a nossa parte católica e como é que eu respondo a tudo isso. Bom, vejam só, essa coisa do Karl Barth eu apresentei para vocês simplesmente para vocês entenderem do lado protestante que a tarefa foi feita. E do lado católico? Como é que nós, do lado católico, podemos fazer a tarefa de casa? Quem sou eu? Bom, vejam só. Existe uma série de perguntinhas protestantes. Por que é, senhor católico, que o senhor faz imagem? Por que é, senhor católico, que o senhor atribui, não é, à Igreja Católica que ela foi instituída por Cristo? Por que é que vocês têm 7 sacramentos?
essa economia sacramental da Igreja Católica? Por que é que vocês têm um Papa? Por que é que vocês têm santos? Por que é que vocês têm a Virgem Maria? E assim por diante. Inúmeras perguntas. Mas a gente fica sempre nessas perguntas, respondendo a todas elas, supondo uma coisa. Supondo que existe um acordo fundamental de nós católicos com os protestantes com relação àquilo que é Jesus Cristo. Né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente acha, sempre nos nossos diálogos ecumênicos, a questão de Jesus parece ser um acordo, uma unanimidade. Tanto que o pessoal sempre diz, não, a gente não precisa ficar nestas coisinhas aqui, porque quando se fala de Jesus, nós estamos de acordo. E eu engoli essa história, que quando se fala de Jesus, nós estamos de acordo com os protestantes. Até que aconteceu, me permitam, uma página autobiográfica, né? Eu estou contando um pouco a gênese, como é que uns 15, quase 20 anos atrás, esse negócio caiu na minha cabeça e eu venho já matutando isso e juntando as peças de cá e de lá e cheguei a essa coisa que eu tenho hoje, né, de reflexão. Bom, aconteceu o seguinte, né, na minha história de vida pessoal, eu fui convidado para um debate numa rádio aqui em Cuiabá. Era um debate com vários pastores protestantes que estavam lá. Eu fui para o debate, na rádio, ao vivo, e em um dos intervalos do debate, no estúdio, eu não sei que cargas d'água, o que é que nós estávamos contando, falando, mas um dos pastores protestantes teve um surto retórico ali, uma coisa de ficar batendo na Bíblia, dizer assim, porque nós não veneramos o Cristo na carne, nós não veneramos Jesus na carne, nós não adoramos Jesus na carne. Eu disse, poxa, mas e o concílio de Éfeso, que diz que as duas naturezas são de uma só pessoa? Não, não, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Bom, já vi que não tinha conversa. E aquilo ficou na minha cabeça. Nós não adoramos o Cristo na carne. Puxa vida, e o princípio católico fundamental de que caro salutis est cardo, né? Ou seja, que a carne, né? Deixa eu escrever para cá, eu estou meio perdido aqui no quadro. Caro salutis est cardo. Ou seja, que a carne é o eixo, cardo, salutis, da salvação. A carne de Cristo, a humanidade de Cristo, claro que a palavra aqui, caro, né, é a humanidade de Cristo. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, o problema deste pessoal não é que eles acham que a gente adora a imagem. Não é esse o problema. Existe um problema mais profundo ainda. E está em Jesus. Eles não concordam que a gente adore a humanidade de Cristo. Ou seja, a gente fica debatendo se Jesus está ou não está presente na Eucaristia, se é transubstanciação ou consubstanciação, ou se é transsignificação, ou sei lá o quê. Mas o problema é o seguinte,
E se Jesus aparecesse aqui em carne e osso? Eu acho, veja só, aqui eu não estou dialogando com um protestante histórico. Claro que o protestante histórico foi aquele pastor lá no estúdio de rádio. Mas eu estou aqui refletindo com um pensamento teológico. Se aparecesse aqui Jesus Cristo em carne e osso, glorioso, eu acho que a maior parte dos teólogos protestantes faria uma distinção mental. E como São Tomé, eles se ajoelhariam na frente de nosso Senhor Jesus Cristo e diriam: meu Senhor e meu Deus, abre parênteses, mas não na carne, fecha parênteses. Eu estou adorando a divindade. Porque o corpo e a alma de Cristo são criados. E eu não posso adorar aquilo que é criado. Então, existe esta coisa, não é? Que está na teologia protestante, de não aceitação de tudo aquilo que é criado e que o que é criado não pode expressar Deus. De tal forma que aqui o princípio da analogia entes e o princípio da analogia fidei entram em curto-circuito e eu vou explicar isso como e porquê e depois a gente vê isso. Mas a minha tese fundamental é a seguinte: é que nós católicos, não é, adoramos a humanidade de Cristo, ponto, e acabou. Eu vou explicar como, nós vamos ter uma aula sobre isso depois. Como é que a gente adora uma coisa que foi criada, mas a gente adora, nós adoramos a humanidade de Cristo, nós adoramos o corpo de Cristo. E adoramos mesmo. E adorando a humanidade de Cristo, nós adoramos também tudo aquilo que é extensão desta humanidade. Então aqui nós encontramos o princípio fundamental que resolve todas estas perguntinhas, que é a questão da humanidade. De Cristo. Por que é que nós veneramos os santos? Porque eles são uma extensão da humanidade de Cristo. Por que é que nós admitimos e colocamos uma eficácia nos sacramentos que os protestantes não admitem? Porque os sacramentos são instrumentos da humanidade de Cristo. Por que é que nós aceitamos a Virgem Maria e a veneramos mais do que todos os santos? Porque ela gerou a humanidade de Cristo. Por que é que nós aceitamos a Igreja e dizemos que ela não foi uma invenção humana? Porque ela é a continuidade da encarnação da humanidade de Cristo na história. Por que é que nós... E assim por diante. Todos, absolutamente, absurdamente, assim, é impossível. Veja, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu nunca ouvi esse argumento aqui de um protestante, mas o que acontece é o seguinte, é impressionante como teologicamente encaixa como todos, absolutamente todos os pontos que os protestantes alegam com relação aos católicos, que eles não aceitam, nós católicos podemos identificar, em última instância, como uma operação da humanidade de Cristo e da extensão da humanidade de Cristo. Não é? Até mesmo, por exemplo, o princípio da fé, a contraposição entre fé e obras. Não é? O que é que salva é a fé. Sim, mas o que salva é a obra meritória de uma humanidade que é a de Cristo. E é porque nós estamos unidos a esta humanidade que nós podemos até mesmo merecer por graça. Por que é que eles não aceitam a tradição? Porque não aceita que a Igreja é a continuidade de encarnação de Cristo e que a palavra de Deus viva e vivida continua ao longo da história. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Ele se encarnou e continua encarnado na Igreja e, portanto, a tradição nada mais é do que essa palavra vivida na vida dos santos e na vida da Igreja de 2000 anos. Não é um livro. A palavra não é um livro.
É uma pessoa. Então, a pergunta fundamental, e é o que nós vamos ter que responder nesse curso, é por que é que os católicos são tão fixados na humanidade de Cristo? Porque o que é, por exemplo, para nós, a santidade? A santidade é um processo de transformação espiritual, onde Deus entra e transforma através do toque da graça da humanidade de Cristo numa pessoa, onde o Cristo entra e vai mudando a vida daquela pessoa, de tal forma que aquela pessoa chega a um ponto que ela diz, vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim, ou seja, como diz Elizabeth da Trindade, eu sou uma humanidade suplementar, supletiva, adjunta, acrescida a Cristo. De tal forma que Cristo está no céu glorioso, ele não sofre mais, mas ele continua sofrendo aqui na terra, no Padre Pio de Pietrelcina, quando ele sofria e tinha suas chagas, porque ele era o Cristo. E é por isso que eu posso agora ir lá nas relíquias do Padre Pio, colocar a relíquia dele numa pequena teca, e beijar aquela relíquia e ver que Deus age através dela e que Deus me toca do jeito que Cristo tocava a hemorroísa. Porque aquela carne não é do Padre Pio, mas ela está unida a Cristo. É essa coisa. A chave está na humanidade de Cristo. Como é que esta humanidade age e opera em nós? Ou seja, nós precisamos aqui, então, ver que esta intuição, no fundo, ela é o desdobramento de dois concílios ecumênicos maravilhosos e importantes. O concílio de Éfeso e o segundo concílio de Niceia. Quando no concílio de Éfeso, para mostrar que aquela humanidade de Cristo estava unida à divindade de Cristo, numa só pessoa, num mistério que nós chamamos de união hipostática, o concílio de Éfeso disse que Maria era mãe de Deus, coisa que protestante nenhum aceita. Por quê? Porque a humanidade e a divindade de Cristo parece, de alguma forma, não é? Estar dividida neles. Está separado. Você pode adorar a divindade, mas a humanidade não. Nós não, nós cremos que as duas estão unidas, mas não confundidas. Distintas, mas não separadas. Como Calcedônio. Então, segunda coisa, esse princípio aqui que eu estou colocando é um princípio teológico, é uma reflexão teológica, eu não tenho aqui nenhuma pretensão, eu não sou um papa, eu não sou um concílio ecumênico, aqui não é um magistério, isso aqui é um teólogo pensando. Mas é um desdobramento do segundo concílio de Niceia, que fala das imagens, não é? E se você for ver como toda a sanha calvinista de quebrar imagens, né? Como ela é exatamente a não aceitação do segundo concílio de Niceia. Mas por quê? Porque você não pode adorar. Atenção, católicos que não sabem teologia direito, mas eu vou dizer, atenção, cuidado, se segurem na cadeira. Nós, católicos, adoramos imagens. Como? Sim, nós adoramos a imagem de Cristo. Adoramos a imagem de Cristo. Sim, Senhor. E nós vamos mostrar por quê. Porque a imagem de Cristo, a honra que é devida à imagem de Cristo, não é? É a mesma honra que é devida à humanidade de Cristo, que é a mesma honra que é devida a Deus. Então, nós iremos ver isso daqui. Apresentei muito assim toscamente a coisa, não está
argumentada em toda a sua riqueza de detalhes, mas basicamente esta é a ideia do curso, tá? Vamos retomar aqui a coisa para amarrar e essa aula não terminar assim no ar, não é? É o seguinte. Você vai dizer, mas tudo bem, padre, aí eu entendi, mas eu estou achando que tem algum problema, porque a primeira parte da aula não tem nada a ver com a segunda. Na primeira parte da aula o senhor apresentou Karl Barth. Eu entendi o Karl Barth, analogia entes. Agora o senhor desconversou e o senhor está falando de outro assunto. Sim, eu estou falando de outro assunto, porque eu não estou dialogando com Barth. Eu estou simplesmente, por enquanto, não estou dialogando com Barth, porque nós iremos voltar no fim do curso para dialogar com ele. Tá? Mas por enquanto, assim, a única coisa que eu fiz aqui foi apresentar para você como um cara, como um teólogo, conseguiu colocar num princípio, né, aquilo que são as dificuldades que ele tem com a Igreja Católica. E eu acho que nós precisamos, como católicos, colocar num princípio as dificuldades que nós temos com os protestantes. E a dificuldade que nós temos com os protestantes é o seguinte, é que eles têm dificuldade com tudo aquilo que é a extensão da humanidade de Cristo. E que, portanto, o problema é cristológico. E, portanto, nós não vamos aqui, neste curso, conversar a respeito de analogia entes. Por quê? Porque veja só onde é que está a história. O Barth acha que nós estamos de acordo quando fala de Jesus, mas a gente entra em desacordo quando fala de analogia entes. Eu estou dizendo que nós estamos em desacordo quando a gente fala de Jesus. O problema é que nem lá na analogia fide nós estamos de acordo. Nem em Jesus nós estamos de acordo. Porque se a coisa não fosse, não é, tão assim, profunda, digamos assim, a discordância não chegasse até o Cristo, não se entenderia por que no fundo, nós não temos um acordo até hoje, se nós estamos simplesmente brigando por detalhes, como todo mundo diz, porque o problema é esse. A gente acredita, a gente faz tanta propaganda ecumênica que a gente termina acreditando na nossa própria propaganda. A gente acha, todo mundo diz, não, a gente é desunido por bobagens, não, a gente é desunido por detalhes, não, a gente é desunido por coisinhas, e a gente acredita nisso. Desculpe, depois de muita reflexão, eu não acredito nisso. Nós não somos divididos por coisinhas, nós somos divididos no núcleo da fé que é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso problema é a divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso problema é o princípio teândrico. Theos, Deus, andros, homem. O princípio teândrico é o princípio do homem-Deus, que nós não podemos cair nem na separação do nestorianismo e nem na excessiva união dos monofisitas. E aqui eu quero explicar essa última coisa para que vocês entendam do que é que nós estamos falando. Vejam só, no século V, não é, surgiu lá em Constantinopla um patriarca, né, vamos chamar de patriarca. Era o bispo de Constantinopla, chamado Nestório. Nestório, ele pertencia a um grupo teológico de uma escola chamada Escola de Antioquia, que enfatizavam muito a distinção entre o humano e o divino. Acontece que lá em Constantinopla, um grupo de monges começou a chamar Nossa Senhora, a mãe de Jesus, começou a chamá-la de Theotokos. O que quer dizer isso? Theotokos, né? É aquela que gerou Deus, aquela que pariu Deus, ao deípara em latim, não é? Aquela que pariu deípara, pariu Deus. Ou seja, ela gerou Deus, foi mãe de Deus. A gente traduz mãe de Deus. Ok. Em português é mãe de Deus.
Nestório ficou escandalizado com isso. Não, Deus não tem mãe, você desculpa. Deus é eterno. Como é que você fala que a mulher é mãe de Deus? Ela é mãe do homem, Jesus Cristo. Ela é Christotocos, ela não é Theotokos. Acontece que os monges de lá de Constantinopla, eles pertenciam a uma outra escola teológica, que era a escola de Alexandria, do Egito. E, então, chega a dizer, não, pode parar. Ele é Theotokos, você que é errado e você que é herege. Foi feita a confusão, quem que era herege, quem que não era herege. Então foi reunido um concílio ecumênico na cidade de Éfeso, que conscientemente ou não sei se eles sabiam, eu acho que sim, né, estava ligada a Nossa Senhora, porque uma tradição colocava que a toda Santa Mãe de Deus morou em Éfeso com o apóstolo São João. Mas fecha parênteses porque isso é um detalhe na história. Eles foram para Éfeso, veio então o patriarca de Alexandria acusando o patriarca Nestório, né? E São Cirilo então chegou e, no final das contas, o concílio afirmou o seguinte, que em Jesus existe um princípio de unidade. Ou seja, Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é homem? Sim, Jesus é homem. São duas naturezas, mas não são duas pessoas. Ou seja, a pessoa que está aqui é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Filho. É o Filho que é Deus e é o Filho que é homem. Então, quando eu pergunto quem é, eu respondo o Filho. Quando eu pergunto o que é, eu respondo Deus. Ou então eu respondo homem, porque ele é as duas coisas. A palavra quem é aquilo que nós teologicamente chamamos de pessoa. A pergunta o que é aquilo que teologicamente nós chamamos de natureza. Então, ele é uma só pessoa em duas naturezas, né? Estas duas naturezas, mais tarde vai dizer o Concílio de Calcedônia, né? Que elas estão unidas, mas não misturadas, confundidas. Estão distintas, mas não separadas. E esse é o equilíbrio católico. É isso que nós vemos, né? Então, quando eu pergunto, você vai lá para sua mãe, pergunta para sua mãe, mamãe, a senhora é mãe do quê? Ninguém faz essa pergunta. Vamos ser sinceros. Ninguém pergunta, a senhora é mãe do quê? Isso é até ofensivo. Você é mãe do quê? É mãe de uma galinha, de uma vaca, de um porco ou de um ser humano? Você está ofendendo sua mãe. Se ela é humana, ela é mãe de um ser humano. Ninguém pergunta do que ela é mãe. É evidente que Maria, se a pergunta é esta, ela é mãe, ela gerou uma natureza humana. Isso é óbvio. Mas ninguém faz essa pergunta. A pergunta que se faz é: quem é o seu filho? A senhora é mãe do quê? Não, a senhora é mãe de quem? Quem? Então é a pessoa. Ora, este quem é um quem divino. É unus ex trinitate. É um da Trindade. Então, esta pessoa divina é filha de Maria. É uma pessoa divina. A identidade do Filho. O Filho, o Verbo eterno, encarnado, é filho de Maria. Por que isso é tão importante? Porque se não existe esta união,
nós estamos sozinhos outra vez. É por isso que só Jesus salva. Por quê? Porque ele é o pontífice. O que é necessário para que haja um pontífice? Um sujeito que constrói uma ponte, né? Outro dia eu estava em São Paulo, no seminário franciscano lá de Agudos, e a ponte, né, passou uma enxurrada, né? A ponte ela era feita, tinha uma parte de concreto aqui assim, um córregozinho passava por baixo, e o resto aqui era aterro. O que aconteceu? Veio a enxurrada e varreu o aterro de um lado e do outro. Então ficou aqui, sem ponte. Tinha só esse negócio de concreto lá, mas aqui tinha um barrancão que não dá para a gente passar, aqui só tinha água, e aqui só tinha água. Nós ficamos ilhados dentro do seminário. Beleza. Né? Aí o pessoal veio, jogou terra desse lado e terra desse lado, e agora nós temos ponte outra vez. O que é necessário para que tenha uma ponte? É necessário que, se existe uma ponte entre o homem e Deus, é necessário que essa ponte chegue plenamente do outro lado e chegue plenamente do lado de cá, porque não adianta nada. Ah, Jesus é Deus de verdade. Tudo bem, mas se ele não for homem de verdade, a ponte não fechou. A cabeceira da ponte do lado de lá falhou. Então ele tem que ser homem de verdade. Ele tem que ser Deus de verdade. Então nós temos aqui duas naturezas, duas, com uma pessoa que é o que une essas duas naturezas. Esta unidade que está aqui, não é? Nós chamamos de união hipostática, mas nós vamos aprofundar isso mais amanhã, no dia de amanhã. Mas esta unidade é que é importante. Então, onde é que está, né, o problema de Éfeso? O problema de Éfeso está no fato que, se você chega e diz que não é uma pessoa, uma única pessoa, que tem estas duas naturezas, nós estamos sozinhos outra vez, não teve salvação. Por quê? Porque aí, novamente, Deus está infinitamente distante, ele não é plenamente homem, ele não é plenamente Deus, então acabou, não tem união. Para ter essa união, tem que ter o homem continuar homem, Deus continuar Deus, o homem ser plenamente homem, Deus ser plenamente Deus, sem mistura. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma unidade. Duas naturezas, uma pessoa. Esse é o dogma, né, que foi definido em Éfeso e em Calcedônia. E o que é que isso tem a ver conosco? Né? Bom, isso tem a ver no fato seguinte. Você, né, está vendo o quanto a humanidade é fundamental. A humanidade de Cristo é fundamental. Por quê? Porque este Filho eterno sempre foi Deus. O que mudou a situação é que ele se tornou homem. Se você começa a desprezar essa humanidade, você está ruindo a ponte, você está comendo uma das cabeceiras. E se você comer uma das cabeceiras, você está tirando a unidade. Não somente isso. E aqui que está o princípio católico que nós iremos aprofundar nesse curso, porque eu acho que muitos católicos nem fazem ideia de que é isso que nós cremos. Deus, quando Ele nos salva, Ele quer nos salvar usando esta humanidade como agente. Nós vamos ver que é um agente instrumental, mas depois a gente vai explicar que é essa palavra difícil, né? Mas é a humanidade de Cristo quem nos salva. É verdade que, em última análise, Deus é quem salva, mas Ele não quer salvar senão pela humanidade de Cristo. E, portanto, é fundamental e, por isso, a Ele, né, Deus constituiu, né, Rei e Senhor. Ou seja, esta humanidade ela tem um senhorio salvífico,
uma ação onipotente, sim, Senhor, é a humanidade que tornou-se onipotente, é a humanidade que se tornou salvadora e é através desta humanidade que nós somos tocados e redimidos. Pronto. Se você rejeita essa humanidade, você está rejeitando a salvação de Cristo. Esta humanidade, ela tem seus instrumentos de ação na história. A igreja, os sacramentos, os santos, a tradição, etc., que são exatamente as coisas que são rejeitadas, né, pelos nossos ilustres irmãos protestantes. Até aqui eu só apresentei a tese, né? Sei que levou muito tempo para apresentá-la, mas é assim mesmo, tá? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos dar tempo para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá joia? Por enquanto, ouçam essa aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para vocês se acostumarem com o problema, tá bom? E aí a gente amanhã, então, retoma, tá? E vamos poder, então, dialogar, tá bom? Então, hoje nós vimos o princípio fundamental, onde é que está o bode, né? Onde é que está o rolo, onde é que está a dificuldade. Amanhã nós iremos ver como é que, de fato, nós adoramos a carne de Cristo, né? Parece intrigante, mas é exatamente aí, na adoração dada a uma realidade criada, que é a humanidade de Cristo, que está o nó, né, que nós precisamos desatar no nosso diálogo com os protestantes. Tá bom? Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.